Bem-vindo! Vamos conhecer mais um pedaço da África. Eu sou a Canoeira e este canal chama-se África Não é um País, porque sim, trata-se de um continente com 54 países. Aposto que você já deve ter ouvido que as famílias africanas são muito grandes e se calhar você pensou, bom, deve ser porque eles fazem muitos filhos. Não vou dizer que isso seja mentira, porém tem um outro motivo por trás disso. Um outro motivo que é bastante curioso, que faz com que as nossas famílias sejam muito alargadas. E se você já ficou interessado, porque eu vou contar neste vídeo, então deixa o like, subscreva ao canal para me ajudar a crescer, ative o sino das notificações para continuar a receber os meus vídeos e continuar a conhecer o meu maravilhoso continente que é a África. Pois bem, a família africana é estruturada de uma maneira muito particular, muito singular. Eu costumo dizer que eu não vou falar pelo continente inteiro porque eu não conheço a realidade dos 54 países que compõem a África. Mas como é que funciona aqui em Angola? Por exemplo, eu posso dizer, e não seria mentira, que eu tenho por aí uns 5 pais e umas 5 ou 6 mães. Pois é, não é mentira. Vamos começar pelos avós, não é? Eu vejo, por exemplo, em alguns países que a irmã da avó passa a ser tia-avó, por exemplo, não é? A irmã da avó, então é tia-avó. Em África, pelo menos em Angola, isso não existe, não é? A irmã da avó é avó também. Então imagine que a minha avó, a mãe da minha mãe, tenha 5 irmãs. Eu tenho 6 avós, né? A minha avó e mais as 5 irmãs. E se o meu avô também tiver 5 irmãos, eu tenho 6 avós. E é assim mesmo, nós consideramos realmente nosso avô, nós tratamos realmente como se fosse nosso avô. E então já vê, né? Se eu tenho 5 avós, a minha família é muito, muito, muito grande. E vai descendo para os pais. Eu tenho, por exemplo, eu posso dizer que eu tenho 5 pais, 6 pais. E posso dizer que eu tenho 5, 6, 7 mães. Por que é que isso acontece? Acontece que as coisas aqui funcionam de maneira muito diferente. Por exemplo, a irmã da minha mãe não é minha tia, como eu vejo em outros países, né? Irmã da mãe é tia. Aqui não. Aqui a irmã da mãe é mãe. Então, a minha mãe, por exemplo, ela tem 3 irmãs. A minha mãe tem 3 irmãs. Então, eu tenho 4 mães, ok? As irmãs da minha mãe, todas as irmãs da minha mãe, eu chamo mãe. Então, se for uma irmã mais velha, eu chamo mãe grande. Se for uma irmã mais nova, mãe pequena. Então, assim funciona a família africana. Por isso é que temos muitas mães e muitos pais. Por quê? Porque o irmão do meu pai também não é meu tio. O irmão do meu pai não é meu tio, absolutamente. Se você chamar tio ao irmão do pai, pode ser considerado uma falta de respeito. Agora as coisas já começam a ficar mais levezinha, mas é muito levezinha mesmo. Porque o irmão do pai ainda é pai aqui em Angola. É pai mesmo. Né? E tem umas famílias mais liberais que podem dizer, epá, chamou tio, fica só assim. Mas podem te repreender. Se você estiver ao lado de mais velhos, vão te dizer, como assim? Como assim que ele é teu tio? Quem disse? Porque eles consideram que você está a afastar a família. Então, se o irmão do teu pai é teu tio e o filho do irmão do teu pai vai ser teu quê? Não sei o quê. Então, começa já a discussão e por isso é que nós consideramos que o irmão do pai também é pai. O meu pai não é angolano, meu pai é santomense. Então, eles não têm muito isso. Os santomenses não consideram muito isso, né? Então, os irmãos do meu pai, eu chamo tio. Mas, por exemplo, amigas ou pessoas próximas que eu conheço não chamam aos irmãos do pai tio, não chamam. Não, 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 não. É mesmo pai, tem que ser pai. Pai grande, pai pequeno, como funciona nas mães. Eu já, se for do lado da minha mãe, se eu chamar uma das irmãs da minha mãe de tia, aí eu posso ouvir umas poucas e boas da minha avó, das minhas tias mais velhas, da minha mãe, inclusive. Como assim que ela é tua tia? Ela não é tua tia. Ela é mãe, inclusive eu chamo
A irmã mais nova da minha mãe, a minha mãe só tem irmãs mais novas, eu chamo Mana Eugênia, eu chamo Mãe Tetê. Pois é. Pois é, então é assim que funciona. E se você quer saber se nós não temos tios, nós temos, com certeza, porque a matemática funciona assim. A irmã da mãe é mãe, ok, estamos conversados. Mas o irmão da mãe não é pai, é tio, ok? Para o pai funciona da mesma maneira. O irmão do pai, mas a irmã é tia, ok? Consegue perceber a matemática? É assim que funciona. Então, eu tenho tios. Eu tenho tios que são os irmãos da minha mãe. E tenho tias que são as irmãs do meu pai. É assim que nós trabalhamos em África. E estes é que têm voz, por exemplo, no alambamento, que é o casamento tradicional africano. Vou falar especificamente de Angola, né? O casamento tradicional angolano, alambamento ou pedido, como agora se chama. Então, esses é que têm voz. No meu alambamento, quem fala é a irmã do meu pai e o irmão da minha mãe, que são os meus tios. Porque a irmã da minha mãe não pode falar, ele é mãe, não fala. O irmão do meu pai também não fala, porque ele é pai. É assim que funciona. E nós respeitamos muito os tios, têm mesmo muito, muito peso. Eu vou repetir que no meu caso as coisas são um bocadinho diferentes, porque a maneira como as coisas funcionam em Santo Tomé não é a maneira como as coisas funcionam em Angola. Então, no meu caso, já fica assim um pouco diferente. E para os irmãos, a matemática continua a ser a mesma, uma matemática muito complicada, não é? Porque se as irmãs da minha mãe são minhas mães, então todos os filhos das irmãs da minha mãe são meus irmãos. Se os irmãos do meu pai são meus pais, então os filhos de todos os meus pais são meus irmãos. Então, imagina que sejam 5 mães e 6 pais. Eu tenho muitos irmãos, né? Então, é assim que funciona. Temos muitos irmãos por isso. Tu nunca vais chamar a filha da irmã da tua mãe prima. Não pode, não pode. Tu estás a separar a família. Como assim ela é tua prima? Ela é tua irmã, ela é tua irmã, não é tua prima, é tua irmã. Porque se você está a lhe chamar de prima, como é que você vai chamar o filho dela? Como é que o teu filho vai chamar o filho dela? É assim que funciona, esse é o discurso. E quem são os meus primos? Né? Para quem está a acompanhar, já deve imaginar. Se o irmão da minha mãe é meu tio, então o filho do irmão da minha mãe é meu primo. Se a irmã do meu pai é minha tia, então a filha é minha prima. Então é assim que funciona. Então, para você ter uma prima de segundo, terceiro, quarto, quinto grau, é difícil, porque aproximamos cada vez mais a família, aproximamos mais. A ideia da África é colocar todo mundo no mesmo quadrado, não é separar, não é cada um no seu quadrado, não, é colocar todo mundo no mesmo quadrado. Essa é a ideia da África. Nós somos assim, muito família, muito unidos e essa é uma estrutura que as outras pessoas podem fazer confusão. Por exemplo, o meu pai faz confusão. Porque eu às vezes falo, olha, a avó fulana, ele fala, mas ela não é tua avó, ele é tua tia-avó. Ou então ele é tua tia, porque ele também não tem assim algo definido, né? Ela fala, ou então ele é tua tia, ou então tua tia-avó, não é tua avó. Mas eu digo, papai, ele é minha avó. A mãe fulana, mas mãe, por quê? Ele é tua tia. Mas é minha mãe. É assim que funciona em Angola. Eu gosto disso porque isso une muito. E aí isso não se para. Então, assim, as famílias não se perdem. As famílias africanas não se perdem. Então, você gostou de conhecer a estrutura da família africana? Isso é porque saímos do tempo em que a vizinha também era mãe, a vizinha também podia repreender, a vizinha fulana também era mãe. Eu, por exemplo, se te disser o número de mães que eu tenho, tu não vais acreditar. Eu tenho muitas mães, mas é porque pessoas que me marcaram muito eu considero como mães. Então, não que isso seja uma obrigatoriedade aqui em África, né? Então, eu tenho muitas mães do meu coração. Se você gostou deste vídeo e ainda não fez,
deixa o like, subscreva o canal para me ajudar a crescer, ative o sino das notificações. Tchauzinho!